Aleluia, vamos dar um grito de guerra. Livres! Livres! Aleluia, glória a Deus, tome o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, quanta gente abençoada, glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão, dia 21 de novembro, você vai participar de um dia histórico nessa geração. Mais de 3.000 almas na cidade de São Paulo, descendo as águas, aleluia, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Eu me sinto muito honrado e privilegiado em poder estar participando do mover de Deus nesses dias, no meio dos jovens. Eu creio piamente que há uma grande colheita sobre nós nesses dias, e com certeza nós veremos com os nossos olhos coisas poderosas. Eu quero compartilhar com os irmãos, agradecer o pastor Daniel, o pastor Marcelo, pelo carinho, pela honra e pelo coração. Eu quero ministrar sobre o propósito dessas vigílias, é o despertamento dos 3K, despertamento desse batismo mundial, e trazer para você essa identificação que Deus quer usar você nesses dias, nesse tempo oportuno. Eu quero falar para você sobre uma das maiores armas que Deus te deu e talvez você não esteja usando. Pergunto para o seu irmão, qual é uma das maiores armas que Deus te deu? Imagina que eu te dou um revólver, mas você não sabe usar esse revólver. Ou talvez o revólver não tenha bala. Então é uma arma, mas que não tem poder. Você foi criado por Deus para fazer história. Você foi criado por Deus. Deus colocou você nessa geração por conta de um propósito. E Deus não criou você à toa. Deus criou você por um propósito poderoso nesses dias. Você tem noção, você participar de um batismo mundial. Mais de 10.000 pessoas em um único dia descendo as águas no mundo inteiro. Então, isso quer dizer, isso você não vê em qualquer lugar e nem em qualquer momento. Nós estamos diante de um ano complicadíssimo no mundo inteiro. E nesse ano completamente complicado, Deus libera uma palavra e um batismo mundial vai acontecer. Então, espera um pouquinho. Há algo diferente acontecendo nesses dias. E você não pode ficar de fora desse grande mover. Quantos aqui o seu pai não é crente? Levanta a mão. Quantos aqui estão desempregados? Levanta a mão. Eu quero falar para você uma chave espiritual, que ela pode liberar a sua vida para você viver coisas inexplicáveis. Eu quero falar para você sobre a sua boca. Sabe, eu sou crente há 21 anos, estou na videira há 21 anos. A Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino de Deus. Então, quanto mais rápido você aprender como se vive dentro do reino de Deus, mais rápido você vai experimentar coisas poderosas e inexplicáveis na sua vida. Se você tivesse noção do poder que existe na sua boca, você ia viver a sua vida completamente diferente. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Oh Deus, diante de um tempo tão oportuno, que se chama hoje, oh Deus, que os meus irmãos não venham perder o tempo da sua oportunidade, que eles possam reconhecer aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, oh Deus, e entrar de cabeça nesse grande mover de Deus. Aleluia. É tão interessante que lá em Lucas, capítulo 19, versículo 44, diz assim: e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Presta atenção aqui, Jesus estava dizendo que aquele povo não reconheceu o tempo da sua oportunidade. Você está vivendo o tempo da sua oportunidade.
se você não reconhecer que você está vivendo o tempo da sua oportunidade, você sabia que em 2025 uma mulher se casar vai ser quase impossível? Até dentro de igreja evangélica, você sabia disso? E eu vou dizer uma coisa, você guardar, Deus vai dar um esposo para você, diga aleluia. Então quando você começa a perceber o que está acontecendo no mundo, e para onde o mundo está caminhando, se você não reconhecer o tempo da sua oportunidade, você vai ser alguém que a sua história, a sua estatística de vida vai ser como do mundo. O que diferencia um crente sentado em um banco da igreja de uma pessoa que não conhece a Deus? Porque Jesus vem e Ele salvou você. E eu vou dizer, uma vez perguntaram para o pastor Naor se ele acreditava que crente ia para o inferno. Pergunta para o seu irmão, qual foi a resposta do pastor Naor? Aí ele disse, não, eu não acredito que um crente vai para o inferno, mas eu acredito que um crente que não entendeu como se vive a vida cristã, vai viver o inferno na terra. Não precisa morrer para descobrir, ele vai viver aqui na terra. Por quê? Porque ele não reconheceu a oportunidade, ele não reconheceu, os olhos estão fechados. Quando você não consegue pensar, entender e compreender e enxergar, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Eu não podia ser pai natural, Deus me deu 2 filhos. Eu sou cheio de debilidade, de crise, Deus faz. É reconhecer que não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Deus quer batizar mais de 3.000 pessoas. Eu estou sonhando na maior colheita que eu vi até os dias de hoje. Por quê? É só você, não precisa nem ser muito espiritual, é você reconhecer o que está acontecendo. Pastor Naor diz o seguinte: se você quer descobrir o que Deus está fazendo na terra, é só você observar o que o diabo está fazendo ao mesmo tempo. Se o diabo está destruindo pessoas, quer dizer que nesse tempo Deus está salvando pessoas. Se o diabo está provocando medo nas pessoas, existe uma onda do amor de Deus nessa geração. Se você quer ser alguém exitoso no reino de Deus, é só você perceber o que o diabo está fazendo e ir numa contramão completamente contrário, que você vai encontrar o mover de Deus. Jesus disse, eles não reconheceram a oportunidade, não reconheceram o tempo da visitação. Esse é tempo de jovens se casarem, é tempo de jovens abrirem empreendimento, é tempo de jovem ganhar bolsa de estudo, é tempo de jovem ganhar dinheiro, prosperar, crescer, a célula virar uma rede, a rede virar uma rede de obreiro. Esse é o tempo, é tempo de salvação, de você e a sua casa servir a Deus. Esse é o tempo de você ser guardado, esse é o tempo, porque é a oportunidade dada por Deus nesse ano. E eu quero falar para você como, pastor, eu reconheci esse tempo oportuno. Agora o que eu preciso fazer? Agora você precisa usar a arma que Deus te deu. Não adianta você reconhecer que estão assaltando a sua casa, e você é um policial, e você não sabe usar a arma. Então você reconhece o que está acontecendo, e você precisa ter uma atitude. Moisés, ele reconheceu que havia algo diferente naquela sarça, e ele deu uma resposta. Aquela resposta que Moisés deu mudou completamente a vida dele e de milhares de pessoas. Mas qual foi o segredo de Moisés? Ele reconheceu, e porque ele reconheceu, ele deu uma resposta. Você conhece um crente inteligente, com muita unção de Deus, caráter direitinho, não mente para ninguém, não fala palavrão, tem um potencial incrível assim para viver coisas inexplicáveis e não consegue viver? 2 motivos: ou ele não reconheceu que existe uma oportunidade, ou ele não sabe usar a arma que Deus deu para ele, que chama a boca. E ontem eu fui para a vigília e eu montei uma palavra, mas no meio do louvor Deus falou comigo. Falou, eu nunca tinha parado para avaliar o poder que existe na sua boca. Olha que interessante. Lá em 2 Coríntios 4, 13, diz assim, eu criei. Mas legal, e aí, o que você vai fazer com o que você creu? Diz assim, eu criei e por isso eu falei. Então quer dizer que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Agora, como que eu sei se eu sou alguém que vivo pela fé? Essa máscara só é um símbolo para o diabo calar sua boca. É só um símbolo. Eu vou dizer uma coisa para você.
Você nunca vai conseguir viver uma vida de fé se você não souber usar a sua boca e se você não usar a sua boca. Crie, e por isso falei, quando você é alguém que sempre fala do mover de Deus, Deus vai fazer, vai multiplicar, vou casar, vou crescer, vou avançar, eu vou fazer história, você está falando porque você crê, mas tem uma grande questão, ninguém consegue continuar falando se perder a fé. Sabe para que serve circunstâncias adversas? É só para provar a sua fé. Se você passa pelas provações e você continua falando e crendo, eu vou dizer uma coisa, é questão de tempo para você tocar no fruto. E eu vou dizer, é um grande teste nas nossas vidas, permanecer crendo. Porque, acho que foi quinta-feira, um irmão dos jovens deu testemunho, acho que foi de Cotia, se não me engano, não tinha ninguém para batizar no último batismo lá dos 1000, e de repente, não sei se foi 9 ou foi 17 pessoas que se batizou na célula, e ele não consegue explicar o que aconteceu, mas ele teve uma experiência antes do batismo, ele começou a falar, mas as circunstâncias diziam, não vai batizar, não vai crescer, e ele continuou falando, porque você sustenta a sua fé com a boca, nunca se esqueça disso. Você sustenta a sua fé com a boca. O justo vive pela fé. Então como que vive esse justo, pastor? Ele vive crendo, ele vive falando. Ainda que a circunstância diga não, ele continua falando. Agora quando você para de falar, é porque você parou de crer. E olha que interessante, o rei mais ímpio da nação de Israel chamava Acás. Se você ler lá em Crônicas a história dele, e ele era alguém que se tornou um rei, e a Bíblia diz que ele aprontou todas como rei, ele fechou as portas do templo, e dentro do templo ele acendeu incenso para outros deuses, ele aprontou de tudo, ele fechou o templo, e aí Deus levantou um grande avivalista. Diga para o seu irmão, você é um avivalista levantado por Deus nessa geração. Isso é o que você é, você é uma... Pastor, o que um avivalista faz? Diga assim, ele aviva. Diga para o lado, ele aviva. Então, esse rei chamado Acás, ele fechou a porta do templo. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha boca? E é tão interessante que Ezequias, ele assumiu o lugar daquele rei. E o que ele fez no primeiro mês do seu reinado? Irmãos, fazem 4 anos que eu entendi esse princípio espiritual. Então ele fechou a porta do templo, e Ezequias, que foi um avivalista como rei nos seus dias, a primeira coisa que ele mandou fazer foi abrir a porta do templo. Eu vou dizer para você uma coisa, se você fosse dar uma palavra para alguém, tem um livro que chama assim, Conselhos de Ouro, que acho que o pessoal dos empreendedores desenvolveram lá, com vários pastores, e cada pastor deu um conselho de ouro, e eu li aquele livro, e eu percebi que cada pastor que deu um conselho, ele falou de algo que era muito valioso para ele, que foi uma chave espiritual para ele estar até onde ele está. Então quando você faz qualquer coisa da sua vida, você mostra o valor que as coisas têm. Então a pessoa que fez a corte e casou, o que é a coisa mais importante de uma pessoa que se casa? É exatamente o que ele vai fazer no primeiro ano do seu casamento. O primeiro ano do jovem que se casa, ele é o ano mais importante de todos os 70 anos que ele vai viver junto com a moça. Porque nesse primeiro ano ele vai definir os valores mais importantes que vai sustentar a construção dele. Então uma pessoa que acabou de assumir uma célula, acabou de abrir um empreendimento, ele vai fazer as coisas mais importantes que ele acredita. E esse rei que estava diante de uma oportunidade, ele definiu a coisa mais importante, e para ele a coisa mais importante era abrir a porta do templo e fazer uma mega de uma adoração dentro daquele templo. Mas por que será que ele mandou abrir a porta do templo? Qual a importância que isso teria? Pergunta para o seu irmão. Porque deve ter algum mistério nisso, mandar abrir a porta do templo. Salmo 141, o salmista Davi diz o seguinte: eu guardei o templo com a minha boca. Diga assim, guardar o templo com a boca. O que isso significa? Quando você fecha a sua boca, você fecha o templo.
O templo é o Espírito Santo que habita dentro de você. Se você parar de liberar o Espírito, parar de ativar o poder de Deus, automaticamente você fecha a porta do templo. E como que Ezequias se tornou um grande avivalista nos seus dias? Ele abriu a boca, ele abriu o templo. Isso significa que quando você fecha o templo, você fecha o favor de Deus. Quando você para de falar, eu criei e por isso eu falei. Eu falei de que forma? A Bíblia diz, com o espírito da fé. A questão não é você fazer figuinha, nem autoajuda, eu creio, em nome de Jesus, está amarrado, Deus vai fazer, aquela figuinha, sabe, aquela autoajuda. A autoajuda passa, você não consegue sustentar a sua vida com palavras positivas. Eu conheço pessoas que gastaram 36 mil reais com um curso de coach. Começou até a cuspir fogo e falar, eu vou vencer, eu sou de sucesso. E falar, e misturou a fé com a autoajuda, mas depois de 3 meses estava em depressão. Por que depressão? Porque perdeu 36 mil e murchou, fechou a boca. Porque veio circunstância, veio tribulação, veio perca, veio prejuízo, veio tudo e você vai fechando o templo. Quantas pessoas falavam quando era novo convertido? Falava do mover de Deus, falava de consagrar a Deus, falava de fazer a corte, falava de marcar a história, falava, por que ele falava? Porque ele cria. Mas com o passar do tempo, os poços foram entulhando. Uma vez um burro, um animal burro, ele estava com a pata machucada, e para sacrificar aquele animal, jogaram ele dentro de um buraco. E para matar o burro, foram jogando terra dentro do buraco, para matar ele. E as pessoas iam pegando a pá, 2 homens, e jogando lá a terra em cima do burro. Então, aí aqueles homens jogando a terra, e conforme a terra ia caindo naquele buraco, nas costas do burro, o burro fazia assim, ó. E os homens não perceberam. O burro fazendo assim, ele foi subindo, a terra foi indo, ele voltou. Mas sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa, não tem nada que você possa fazer para impedir o diabo de jogar terra nas suas costas. Mas o que você vai fazer com a terra que ele vai jogar em você é uma escolha sua. Não permita que o templo seja fechado. Não permita que você cale a sua boca. Eu vou dizer uma coisa, Deus levantou os radicais livres nessa geração, e nós vamos fazer história. Nós já estamos fazendo história. Somos uma geração santa, consagrada. Esses são os nossos dias, dias de fazer história. A igreja vai sendo perseguida, o diabo vai resistindo, as pessoas tentando nos calar com tantos princípios errados. Hoje é pecado você honrar alguém. É um querendo usar o outro, puxar o tapete do outro. Por quê? Estão querendo calar a boca dos crentes genuínos. Mas Deus criou você para ser avivalista. Você precisa entender o poder que existe na sua boca. Não pare de falar, vai se encher de Deus e não permita que você feche a sua boca. Fale todos os dias o que você crê. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Quando você parar de falar, porque perdeu a fé. A fé é só um termômetro para você descobrir o que está acontecendo aqui na sua vida cristã. Eu não sei a quanto você, eu nasci para ser próspero. Eu nasci para ter filhos abençoados. Eu nasci para fazer história. Eu nasci para pregar o evangelho da graça. Eu nasci para honrar os meus pastores. Eu nasci para isso. E eu vou dizer uma coisa para você, todos os dias eu falo e oro isso. Por quê? Eu não vou fechar a porta do meu templo. Diga para o seu irmão, não feche a porta. Agora, qual que é a grande questão? É uma arma poderosa. Mas pastor, como você afirma que essa é uma arma poderosa? Eu vou dizer para você. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas com o quê? Diga, com a boca. Diga para o lado, com a boca. Olha que interessante. Ainda que você enxergue coisas naturais, complicadas e complexas, você precisa andar no sobrenatural. Diz assim: a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Deus enxergou um fato, mas Deus disse, Deus construiu. Você pode chegar na sua cela, talvez seu pai é um alcoólatra, talvez seu irmão está preso, é um fato, mas você pode mudar fato com a sua boca. Deus criou você para alterar fatos. Manifeste o sobrenatural com a sua boca. Creia, profetize com o espírito de fé.
com o espírito da fé. O que você enxerga nesse batismo de 3.000 almas? O que você enxerga com o mundo do jeito que está? O que você enxerga quando você chega na sua casa? O que você enxerga define o espírito que você manifesta. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você vive a sua vida pela fé, você vai enxergar muitas adversidades, mas isso não vai afetar a sua vida. Uma mulher grávida, ela não está vendo aquela criança, mas ela tem certeza que ela está grávida. Sabe o que isso significa? Que ela crê. Se eu falar assim, você não está grávida, ela vai querer me bater. Sabe por quê? Porque ela tem convicção que ela está grávida. Quando você chega na sua célula, quando eu era líder de célula, eu fiquei muito tempo sem não ter nenhum visitante na célula. E toda célula tem aqueles irmãos abençoados, não tem? Tem ou não tem? Muito abençoados, tem uns irmãos que são muito abençoados. E tinha duas moças que eram meio desequilibradas na minha célula. E eu fiz vários eventos pontes, usei todas as estratégias de evento ponte. Noite do cachorro quente, noite do testemunho, fiz de tudo. Não ia visitante, não ia. E eu não sabia mais o que fazer. Falei, vou fazer o último evento ponte. E depois vou entregar a célula. Vou morrer tentando. Mas qual o problema? Eu fazia sem o espírito da fé. E aí o último evento ponte, as duas moças entram e falam, não era evento ponte hoje? Cadê os visitantes? Eu fui pro banheiro lá. Falei, Deus, não tem mais o que eu faço. Eu vou dizer uma coisa para você. Ezequiel, ele não sabia o que fazer. Porque ele falou, Deus, é o seguinte, isso aqui, você sabe, o negócio é feio. E Deus disse, então profetiza, então fala, então chama a existência. Deus chamou você para chamar a existência o que não é, como já fosse. Esses dias eu vi um testemunho de um jovem que tem 3 filhos, começou a ter filho cedo, e ele não cabia mais a família na casa. E o discipulador desafiou ele a alugar uma casa maior. Aí ele foi e alugou a casa, mas ele esqueceu que não tinha dinheiro para pagar o aluguel de uma casa maior. E quando ele mudou, ele falou, esqueci, eu não tenho dinheiro. Ele ficou tão empolgado. Aí falou, discipulador, eu vou entregar de volta a casa, porque eu não tenho dinheiro. E o discipulador disse, se Deus tem uma casa maior, Ele vai também dar o suprimento para pagar a casa maior. Só profetiza, profetiza. Naquela semana ele foi promovido. E ele está pagando aluguel da casa maior. Eu vou dizer uma coisa, não feche a porta do templo. Ainda quando você olha para situações que humanamente falando, é impossível. No batismo dos 1000, eu acho que 1 mês e meio antes do batismo, nós tínhamos 168 jovens para batizar, irmãos. O que nós poderíamos fazer para chegar a 1000 pessoas? Não daria tempo, 1 mês e meio. Vamos fazer o quê? Vamos orar, vamos profetizar, vamos chamar a existência. Eu vou dizer uma coisa, nunca feche a porta do templo. Teve uma célula, nem sei de que igreja que é, batizaram 27 pessoas no último batismo, e a líder teve o privilégio de batizar a mãe e o pai no dia na piscina lá, mas era uma líder que queria entregar a célula. Sabe o que é isso? Fechou a porta do templo. Eu te pergunto hoje, o seu templo, você fechou? Deus chamou você para fazer a história. Quero chamar os irmãos do louvor. Eu vim hoje aqui para despertar você a crer no batismo de 3.000 almas. O maior mover de Deus, radicais livres vão fazer história nesses dias. E você foi chamado para ser esse radical livre. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Quais são as causas? Quais são as circunstâncias que você olha assim e fala, não dá? Eu vou dizer para você, fale com o espírito da fé. Vão achar que você é louco, mas eu vou dizer uma coisa, fé é loucura para esse mundo, é loucura. Vou contar um testemunho. Eu fiz seminário, turma especial, e eu não tinha dinheiro nem para cortar o meu cabelo. E teve uma vez, eu jovenzinho, um casal de crentes disse assim para mim, crentes mais maduros, tinham uma idade assim, talvez até para ser o meu pai na época,
Ele disse assim: você deve ter algum problema na cabeça. Como que você vai se casar sem dinheiro? Como que você vai fazer uma faculdade? Você bebeu, você tem problema sério. Isso não é ser referencial para jovens. E começou. Eu falei: Deus, o Senhor me chamou, não tem nada que eu possa fazer, eu só vou profetizar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Na época do meu seminário, eu ganhei uma casa própria pela Porto Seguro, uma família foi pagando mensalmente para mim. Eu ganhei uma sacola com 35 mil reais em dinheiro em espécie. Fui 3 vezes para a Argentina, no hotel 5 estrelas, com direito ao acompanhante. Ganhei minha carteira de motorista. E em todos os meus aniversários, uma família comprava roupas novas para mim. E tinha uma família que era meu patrocinador mensal. E tinha outra família que gastava muito dinheiro no mercado, com chocolate, Danone, para eu morar no seminário. E eu vou dizer uma coisa, e quando eu falei, esse casal ficou até com vergonha de olhar para minha cara. Eu vou dizer uma coisa: o que você pode ter não está ligado a quem você é, a família que você tem. O que você pode ter está ligado completamente a Cristo Jesus. Romanos capítulo 5 diz: por conta da desobediência de um homem, Adão, nós nos tornamos pecadores. É verdade, mas por conta da obediência de um homem, Cristo, nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Sabe o que isso significa? Que você pode viver agora na justiça de Deus em Cristo, que você foi feito justiça dele. E eu vou dizer uma coisa: quando Deus ele olha para você, ele não olha mais você, ele vê Cristo. Sabe por quê? Você está amalgamado. A Bíblia diz que nós estamos escondidos nele. Sabe o que significa? Que você está nele e ele está em você. E quando isso liberta a sua vida, o Espírito de fé, ele manifesta de uma forma tão poderosa, e você começa a entender que você pode conquistar, que você pode crescer e que você pode avançar. Sabe por quê? Porque não tem mais nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Se eu pegasse e falasse: o que tem aqui? Todos iam falar: tem uma chave de carro. Eu estou enxergando, mas quando eu ponho minha chave no meu bolso aqui, ninguém enxerga mais chave. Sabe por quê? Porque ela está escondida no meu bolso. Eu vou dizer uma coisa para você: quando o diabo ele olha para você, ele vê todos os seus defeitos, mas quando Deus olha para você, você está escondido em Cristo. Eu vou dizer, e nele habita todas as coisas. Você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Essa é a libertação que o Radical Livre tem que ter nesses dias. Ele vai fazer história, ele vai multiplicar, ele vai crescer, ele vai avançar, ele vai prosperar. As portas do inferno não vão prevalecer. Ele vai trabalhar, ele vai pregar o evangelho e ele vai fazer história. Sabe por quê? Não tem mais nada a ver com quem ele é, o que ele tem, o que ele sabe fazer. Tem tudo a ver com o que ele fez, com o que ele é. Aleluia! Na 4ª série eu sentava na fileira dos burros. Não sei se hoje existe isso. Eu tinha dificuldade com aprendizado, com memória, com disciplina, com tudo. Tirava nota vermelha toda sexta-feira em prova de matemática. E a professora fez uma fileira encostada na parede, que lá eram os burros. E eu sentava naquela fileira na 4ª série. E eu vou dizer uma coisa: eu tenho muitas debilidades na minha vida. Eu tenho minha língua presa, tenho um problema com memória, eu tenho um problema em me concentrar, eu tenho muitas dificuldades. Mas tem uma grande questão: eu fui feito justiça dele. E as pessoas podem até enxergar as minhas falhas, mas quando Deus ele olha para mim, ele me vê justiça de Deus em Cristo. E eu vou dizer: o favor de Deus não está na perfeição, o favor de Deus está em Cristo. Se você tem as suas dificuldades, as suas crises, esqueça, olhe para Ele, olhe para Ele. Ele te ama, Ele te ama. A maior revelação do amor é quando você entender todas as suas debilidades e falhas, e mesmo assim você entender que Ele te escolheu, não porque você é bom, é porque você foi feito justiça dEle. Davi era apenas um adolescente quando matou um gigante. Moisés era um homem gago. Jeremias cheio de crise de identidade. Homens que fizeram história. Não espere ser perfeito para fazer história. Esses são dias. A mensagem dos radicais livres é a mensagem da graça de Deus. Ele te ama. Diga para o seu irmão do lado: Ele te ama. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Presta atenção aqui. Você que é líder de célula, você que é um discipulador, você que é um anjo da guarda, você que é um visitante, Deus quer liberar a sua vida para você correr a carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.
Deus, Ele não quer te alimentar. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que habita dentro de você. Ele quer liberar e ativar a sua vida para crescer, avançar e fazer história. Você foi chamado nesses dias para fazer história. Não aceite nada menos do que isso. Aleluia! Oh Deus! Oh Deus! Durante muitos anos da minha vida, tantas crises, porque eu ficava olhando para mim. Eu vou dizer uma coisa para você: não olhe para você, porque se você começar a olhar para você, você vai achar muito defeito, vai achar timidez, vai achar ansiedade, vai achar falta de dinheiro, você vai achar muita coisa. Então olhe para Ele, porque quando você começa a olhar para Ele, você começa a ver as qualidades dEle, e você foi feito justiça dEle, e isso liberta você completamente. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Faz com as suas duas mãos como quem recebe. Há uma onda de Deus nesses dias, removendo o medo, removendo a insegurança, liberando o espírito de ousadia, de coragem. Deus, eu quero abençoar a vida de centenas de jovens. Oh Deus, eu quero proclamar sobre esse batismo, sobre a vida deles, sobre a supervisão, um grande mover. Vão ficar perplexos com a grande colheita, uma colheita poderosa. E eles vão poder perceber que não teve um trabalho humano, foi o favor de Deus, foi o braço de Deus, foi a força de Deus. Eu quero proclamar que células vão batizar 10, 15 pessoas. Haverá um mover inexplicável. Haverá um mover inexplicável nesses dias. Oh, aleluia. Você vai cantar essa música com uma oração. Oh, vai profetizando, vai falando o que você crê. Eu quero desafiar você agora a usar a sua boca. Vai falando sobre a sua cela, vai falando sobre a sua família, vai falando sobre as suas finanças, vai falando sobre o bairro que você mora. Vai declarando, vai abrindo a porta do templo com a sua boca, vai chamando a existência. Oh, Espírito Santo de Deus, libera o espírito de fé, o espírito de fé, de amor. Nuvem que aponta o destino, aleluia. É mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você.